noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos com um profissional da área de TI aqui, que vai conversar um pouco com a gente sobre a carreira profissional dele, que passou por uma transição. André, seja bem-vindo no nosso programa LCA Entrevista e eu te convido para se apresentar para os nossos seguidores. Olá, Lilian. Muito obrigado por ter me convidado para participar dessa entrevista. Boa noite para quem estiver nos assistindo. Meu nome é André Luiz Bordignon. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. Atuo na área de informática. Vivo em Campinas há 41 anos. Sou formado em matemática aplicada e computacional e com mestrado em engenharia da computação. E aí eu fico à sua disposição para a gente bater um papinho. Então, tá bom. O seu perfil no LinkedIn estará disponível para os nossos seguidores aqui no final da nossa entrevista, para que eles possam conhecer um pouco mais do seu histórico. Aqui nós vamos focar a sua transição de carreira. Conte para nós por que você planejou sair da Motorola. Legal. Eu trabalhei na Motorola durante 13 anos, né? E quando eu entrei em 97, fiquei na Motorola até 2010. Então, quando eu estava terminando a minha graduação, a minha atuação em Campinas sempre foi também na área social. Eu sou diretor de uma organização não governamental chamada Minha Campinas, e eu sempre tive uma atuação social por conta dos problemas sociais que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país enfrentam. Então, quando eu estava terminando a minha graduação, eu fiz graduação e mestrado na Unicamp, eu pensei em reverter o conhecimento adquirido lá em áreas sociais também. E fui tentar atuar na área de agricultura familiar, aplicando conceitos de otimização matemática, fui tentar atuar na área de economia, mas eu não consegui atuar de forma efetiva em nenhuma dessas duas áreas por falta de oportunidade, né? E tinha também a questão financeira, né? Eu precisava, conversando com alguns amigos, eles me disseram, olha, a sua atuação social, você pode continuar fazendo como voluntário, né? Agora, você precisa também ter um conforto econômico, né? Ter uma grana para comprar uma casa, para comprar um carro, né? Daí eles me orientaram, falaram, olha, por que você não vai para o mercado de trabalho, né? E depois você vê o que você vai fazer no futuro da tua vida, né? E foi isso que eu fiz, eu fui procurar emprego no mundo corporativo, e aí eu entrei na Motorola em 1997, né? Então a pergunta talvez seja, por que eu entrei na Motorola, né? E não porque eu saí da Motorola, porque quando eu entrei no mundo corporativo, eu já sabia que eu ia ficar ali um determinado tempo e depois ia sair. Então, foi por essa questão social que eu trabalhei durante 13 anos na Motorola e depois eu fui me planejando, né, para sair da Motorola. Então, foi mais ou menos esse o percurso que eu fiz para sair. Então, você, contradizendo muitos planos de carreira, você entrou na Motorola sabendo que ia sair, que lá não era o seu futuro definitivo. Porque na verdade, como eu queria muito trabalhar na área social, e tanto é que hoje eu sou professor de uma escola pública, né? Eu sabia que lá eu ia ter um período limitado. Não que a Motorola tenha sido ruim para mim, eu aprendi muito na Motorola, fiz muitos colegas lá, aprendi demais para a minha carreira profissional como um todo. No entanto, a minha realização profissional não ia se dar dentro da Motorola. Então, foi por isso que eu fiz esse plano de transição de carreira para uma área que tinha mais a ver comigo. Então, conte agora para nós como é que foi o seu planejamento para você sair da Motorola. O principal ponto que eu tinha que equacionar era a questão financeira, né, Lilian? Porque eu sabia que, tanto na área social, eu ia ser remunerado com um valor diferente do que eu recebia lá na Motorola, né? E diferente, que eu quero dizer, menor, né? Então, eu comecei a me planejar, buscando algumas áreas, e percebi que a área acadêmica seria um espaço onde eu poderia me realizar profissionalmente e atender um pouco essa questão social, porque eu estaria
trabalhando com educação. Então, por volta de 2007, eu comecei a dar aula já. Então, eu saí da Motorola em 2010, então eu fiz paralelamente Motorola e a universidade, né, dando aula na graduação. E aí, naquele momento, eu percebi que eu tinha que fazer uma adequação financeira e comecei a reduzir. Não que eu fosse uma pessoa que gastasse muito, mas eu saberia que eu ia ter que viver com o salário de professor, não mais com o salário da Motorola. Então, o principal planejamento que eu fiz foi uma redução de gastos e adequei os gastos meus mensais a um valor que eu estipulei que, à época, era o que ganhavam por mais ou menos um professor de graduação, né? Que esse número virou meio mágico, que eram R$3.000 naquela época, em 2010, né? Então, com esse valor de remuneração, eu ia continuar tendo uma qualidade de vida do jeito que eu gostaria, porque eu já tinha conseguido comprar uma casa, já tinha conseguido comprar um carro durante esses 13 anos da Motorola, e aí, a partir daí, eu podia juntar essa minha ânsia de poder trabalhar pela educação, pelo social. Tá certo. Quando você fala de planejamento financeiro, tem algum espaço que você buscou para ter essa ajuda de como se planejar? Algum site, algum amigo que te ajudou nisso? Não, na verdade, eu fiz um planejamento meio, basicamente, dos gastos que eu tinha, né? Então, é claro que você precisa ter um controle, eu acho que poucas pessoas têm hoje, é importante ter, você ter um controle dos seus gastos mensais, para que você saiba exatamente onde está indo o seu dinheiro, né? Então, foi por aí que eu comecei eu já tinha um certo controle, né, Lilian, sobre os meus gastos, mas eu comecei a fazer um controle um pouco mais eficaz daquele processo. Então, quanto que eu gastava nisso, quanto que eu gastava naquilo, planilhando tudo, colocando tudo numa planilha, vendo o que eu podia cortar, o que não dava para cortar. Então, basicamente, foi uma questão financeira. Tem um outro elemento que eu tinha que te falar também na segunda pergunta, que quando eu saio, começo a pensar em sair da Motorola, uma coisa que eu tinha que ter também eram as habilidades para eu ser professor, né? Não era simplesmente assim, eu quero ser professor e beleza. Então, eu preciso adquirir habilidades para essa mudança de carreira. Então, lá em 2004, eu fui fazer um mestrado também, stricto sensu, e concluí o mestrado pensando que a área acadêmica poderia ser também um espaço para a minha realização, né? Então, eu fui fazer isso. Então, foi essa questão de adquirir habilidades, a redução do meu orçamento, foram os dois fatores principais que me deram possibilidade de tentar uma carreira acadêmica. Então, lá em 2010, eu saio da Motorola, foi até meio engraçado, porque desde 2007 até 2010, eu vinha, em 2007, falei, olha, agora está na hora de eu sair. E ainda assim foram 3 anos para eu tomar a coragem, né, de abandonar, de sair da Motorola. E em 2010, em agosto de 2010, eu cheguei para minha chefe e falei, olha, não vai dar mais para continuar, eu preciso sair, né? Ela sabia também, já naturalmente, porque ela me conhecia bem, sabia que aquilo ali já não estava mais me realizando profissionalmente, e naquele momento ela me pede, ela fala, ó, André, você vai pedir demissão agora, tua área não está mal e tal, eu não consigo te mandar embora. Eu falei para ela, falei, olha, eu vou sair de qualquer maneira, né? Você me mandando embora ou eu pedindo demissão. E aí ela pediu, falou, olha, fica pelo menos até novembro, porque em outubro você tira férias, em novembro eu tiro férias, depois quando eu voltar, você pede demissão. E aí no meio desse processo todo, em outubro, quando eu estava de férias, eu recebi a ligação de um amigo meu, da Motorola, falando, olha André, quando você voltar, você vai ser mandado embora. Falei, não acredito, porque a sua área teve um problema nos Estados Unidos, e a sua área fechou, a área que você dá suporte, né? Então, quando você voltar, você vai ser mandado embora. Então, eu acho que isso aconteceu porque eu tinha pedido também para ela, né, lá em agosto, tinha manifestado meu interesse em sair da Motorola, e quando eu volto em outubro, realmente acontece, e eu sou desligado da Motorola. Como eu já estava dando aulas, né, no outro ano eu já ampliei o meu número de aulas, em 2011, atuei na PUC durante 4 anos e meio, que foi uma faculdade também excelente para atuar, uma liberdade pedagógica
muito interessante, né, comparando com algumas faculdades privadas, que onde os professores têm uma certa pressão, às vezes, para aprovar os alunos. Mas na PUC, a dificuldade que eu encontrei foi de construir uma carreira lá. E aí, no final de 2015, no ano de 2015, eu prestei um concurso e entrei no Instituto Federal e saí da PUC, e agora eu estou há 4 anos e meio já no Instituto Federal. Que legal! E me conta um pouco da tua realização profissional enquanto professor. Você me fala que começou a dar aula em 2007 e 2011, entendo que você assumiu total realização como professor. E de lá para cá, como é que vem sendo para você? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu estou totalmente realizado trabalhando na educação, e principalmente trabalhando na educação pública. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, principalmente porque vários dos meus colegas, das minhas colegas, estão em escolas que muitas vezes não dão condições de trabalho, né? Principalmente nas escolas estaduais do Estado de São Paulo. Agora, dentro do Instituto Federal, a gente tem uma condição de trabalho diferenciada. E eu costumo dizer que a gente não precisa descobrir como a gente faz boa educação no Brasil. A gente já sabe fazer boa educação no Brasil. É só uma questão de valorização dos professores, das professoras, e dar uma infraestrutura adequada que a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, hoje eu estou completamente realizado do ponto de vista profissional dentro de sala de aula. E o Instituto Federal de São Paulo, ele permite que você trabalhe em 3 grandes áreas que a gente chama, né, os 3 pilares, que é o ensino, a extensão e a pesquisa. Então, a gente trabalha com ensino, com as aulas, a gente trabalha com extensão, fazendo a ligação entre a faculdade, o Instituto Federal e a sociedade, e a gente faz pesquisa também, né? Então, essas 2 áreas, a área de ensino e a área de extensão, são as 2 áreas onde eu mais atuo, fazendo essa ligação. Por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu sou diretor de uma organização não governamental em Campinas, a Minha Campinas, e eu faço alguns trabalhos em parceria com a Minha Campinas, juntando a área de ensino e as organizações sociais da sociedade. Que bacana! Então, você está unindo o útil ao agradável. Toda a tua pesquisa dentro do Instituto Federal, você consegue aplicar com o suporte da ONG, é dessa forma? Sim. Posso até fazer um merchan aqui já de um software que a gente vai lançar esse ano. A gente está... Fique à vontade. 2020, nós estamos em ano de eleições municipais, né? Nesse ano nós vamos eleger vereadores e prefeitos das cidades, e nós estamos desenvolvendo uma ferramenta chamada Vota Cidades, né? Vota Cidade, na verdade, nós estamos desenvolvendo para Campinas, Porto Alegre, Recife, João Pessoa, onde os eleitores e eleitoras vão poder responder uma série de questões, os candidatos vão responder essas mesmas questões, e a gente vai fazer um cruzamento e vai dar um índice de afinidade. É como se fosse o Tinder político, Tinder da política, né? Então, eu faço justamente essa ligação entre a organização da sociedade civil, que é a Minha Campinas, com o Instituto Federal. E a gente aprende dos 2 lados, né? Porque os alunos que têm o expertise técnico podem desenvolver alguma coisa para uma organização não governamental, e esses alunos que estão dentro da universidade podem ver uma realidade de uma organização social na prática. Tá certo. André, os nossos seguidores estão aqui aguardando, com papel e caneta na mão, a dica de ouro, algo que você possa compartilhar, que fez muito sentido na sua carreira e que pode ajudar os nossos seguidores. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é o objetivo, né? Definir claramente qual é o objetivo dela, né? Eu defini claramente qual era o meu objetivo. Segundo ponto, se planejar para isso. Quando eu fui buscar fazer um curso, né, me preparar para ser professor, eu estava me planejando para isso. Quando eu me planejo do ponto de vista, quando eu reduzo o meu orçamento, a questão financeira, eu estava me planejando para isso. Então, se planejar para isso é super importante. Ter foco é outro critério muito importante nesse processo de transição que eu tive, né? Perseverança, porque o processo não é fácil, né? Muitas vezes você mudar de carreira não é um processo trivial, tranquilo. E flexibilidade também, né? Eu acho que muitas vezes a gente almeja, tem alguma coisa no horizonte
mas durante esse processo, até chegar onde a gente quer, a gente precisa passar por algumas etapas, né? Então, ter flexibilidade também é muito importante. Eu identificaria, né, relataria esses 5 pontos aí. Tá perfeito. André, nós agradecemos imensamente o seu tempo disponibilizado aqui com a gente, ceder um pouco da tua história que possa inspirar os nossos seguidores. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, André. Imagina, eu que agradeço, uma boa noite para todo mundo. E se alguém quiser entrar em contato também, lá no LinkedIn que você vai disponibilizar, tem o meu contato lá, tá bom? Tá ótimo. Para os nossos seguidores, excelente final de noite.